Revelado. A incrível decisão após ouvir meu pai dizer que eu era um fardo. Transformei tudo. A chuva caía forte naquela noite, enquanto João lutava para manter os olhos abertos atrás do balcão da loja de eletrônicos. O som das gotas batendo na calha parecia um lamento, refletindo sua própria frustração acumulada. Na mesa de jantar, ele ouviu seu pai, seu Manuel, manifestar a mesma preocupação que já martelava em sua mente. O que você está fazendo, João? Não está trazendo mais resultados. As palavras soaram como lâminas afiadas, perfurando seu coração. Ele não queria ser um peso para o homem que havia sacrificado tanto pelo negócio. O desejo de ser um orgulho para sua família lutava com a insegurança que o fazia sentir-se um fardo. João olhou pela janela. As luzes da cidade pareciam tão distantes. Ele via seus amigos, todos com trabalhos estáveis, e a comparação se tornava insuportável. De repente, algo dentro dele se acendeu. Ele não poderia deixar que a história de seu pai se perdesse na sombra da concorrência. Uma ideia audaciosa começou a surgir. E se ele organizasse uma feira de eletrônicos? Um evento que não só destacasse sua loja, mas que também unisse a comunidade, promovesse produtos locais e empreendedores do bairro. Era um risco, mas o impulso era forte demais. Ele decidiu pedir apoio aos vizinhos, aqueles que sempre estiveram lado a lado, e viu o entusiasmo crescer. O bairro começou a se mobilizar, todos ansiosos pelo evento que poderia representar uma virada em suas vidas. No entanto, a alegria momentânea esmoreceu com a notícia de que uma grande rede de eletrônicos abriria uma filial bem ao lado de sua loja. O pânico tomou conta. Todo o esforço, todo o sonho parecia ruir, uma pressão agonizante esmagava seu peito. As conversas na comunidade refletiam sua dor e a dúvida agora era uma sombra constante. Nesse momento desesperador, uma mensagem inesperada chegou. Era seu pai. Eu sempre acreditei em você, meu filho. Guardei um pouco do que consegui ao longo dos anos. Quero investir no seu sonho. As palavras de seu Manuel entraram como um raio de sol em meio à tempestade. João ficou paralisado, a sensação de estar sendo visto, não como um fardo, mas como alguém com potencial, aliviou seu coração. O gesto de seu pai era um abraço invisível, um lembrete de que não estava sozinho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A revelação era um divisor de águas. E agora João deveria decidir se usaria aquele apoio para se levantar contra a nova concorrência ou se renderia ao medo. Enquanto refletia, uma ideia brilhante começou a florescer em sua mente. Um plano para não apenas se defender da ameaça, mas criar um espaço ainda mais significativo, que unisse a comunidade em torno de um sonho comum. A pressão e a expectativa estavam em alta, mas o peso de ser um fardo havia se convertido em uma chama de determinação. O que viria a seguir? A batalha contra a concorrência traria não apenas desafios, mas a oportunidade de transformar não só sua vida, mas a de todos ao seu redor. E assim, com o coração a 1000 por hora e a mente fervilhando, João deu o primeiro passo rumo à sua grande decisão. João não poderia deixar aquela oportunidade escapar. Com um novo propósito pulsando dentro de si, ele se sentou à mesa da cozinha, cercado por papéis, canetas e um quadro branco que servia de suporte para suas ideias. A mesa, antes tomada pela desordem da inércia, agora era um campo de batalha onde se desenrolava a luta de sua vida. Ele começou a rascunhar o plano para a feira. Cada ideia que surgia trazia consigo uma nova onda de motivação. E se tivéssemos músicos locais? Pensou, a música poderia atrair ainda mais pessoas. E palestras de tecnologia. Isso mostraria que, embora grandes redes estejam por aí, ainda há espaço para inovação e conexão verdadeira. A empolgação lhe trouxe uma nova perspectiva, longe da sombra opressora da concorrência. Naquela manhã, com o coração acelerado, ele decidiu ir de porta em porta, apresentando sua ideia. A primeira visita foi Dona Marlene, proprietária da loja de roupas ao lado. Ela ouviu atentamente, com os olhos brilhando, e em questão de minutos, já estava animada para participar. João, conta comigo. Vou oferecer descontos para os visitantes, um brinde para cada compra feita. Exclamou, enquanto sua energia contagiante envolvia o jovem.
Conforme caminhava pelo bairro, a receptividade era avassaladora. Outros comerciantes aderiram à causa, trazendo propostas variadas, uma barraca de comida típica, uma área infantil com brincadeiras e um espaço para os jovens se apresentarem. O que era apenas uma ideia havia amadurecido em um verdadeiro movimento comunitário. No entanto, enquanto o entusiasmo crescia, a sombra da grande rede continuava a pairar sobre suas cabeças. Elas tinham poder financeiro, estrutura e experiência. E, a cada dia que passava, as notícias sobre sua abertura se tornavam mais frequentes e ameaçadoras. João sabia que precisava ir além, não só por ele, mas por todos os que estavam se unindo a ele. Não poderia deixar que o sonho deles fosse destruído sem lutar. Uma semana antes do evento, João organizou uma reunião com todos os comerciantes envolvidos. O clima estava tenso. Ele olhou para os rostos familiares, notou a coragem e a determinação neles, mas também a preocupação. Eu sei que estamos preocupados com a concorrência, começou ele, a voz firme. Mas essa feira é nossa chance. Não podemos lutar só para sobreviver, precisamos prosperar juntos. Nossa união é a nossa força. As palavras reverberaram por toda a sala. Um murmúrio de aprovação começou a surgir como uma onda, crescendo em força. Eles perceberam que a feira era mais do que um evento. Era uma afirmação de que a comunidade não se renderia. Ao final da reunião, cada um se comprometeu a mobilizar a vizinhança, falar com amigos e familiares e espalhar a notícia. O bairro inteiro estava prestes a se transformar em um só coração pulsante. Com a feira se aproximando, o clima de antecipação era palpável. A cidade estava animada, mas ia além disso. Havia um sentimento de esperança e pertencimento no ar, algo precioso que havia se perdido com o tempo. João percebeu que aquelas pequenas interações e chegadas de apoio o havia mudado. Ele não era mais um fardo, ele era parte de algo que podia fazer a diferença. Era a noite antes da feira, e ele não conseguia dormir. A expectativa, a ansiedade e a esperança se misturavam em seu peito. Lembrando das palavras do pai, sua voz ecoava: "Eu sempre acreditei em você." Isso o impulsionou a enfrentar o que viria a seguir. E nessa mistura de emoções, a ideia de que tudo poderia desmoronar fazia seu coração palpitar. Quando é que o dia que poderia mudar tudo finalmente chegaria? O sol nasceria, e com ele, a certeza de que a luta estava apenas começando. As primeiras luzes do dia entraram pela janela, e João se espreguiçou, lutando contra o sono, mas a adrenalina o mantinha alerta. O grande dia havia chegado. Ele respirou profundamente, tentando absorver cada cheiro do café fresco que Dona Marlene preparava na loja ao lado, misturado aos aromas deliciosos das barracas de comida típica que já começavam a ser montadas. Ao sair de casa, notou a movimentação nas ruas. Ele viu vizinhos e amigos correndo de um lado para o outro, tentando garantir que tudo estivesse perfeito. A ansiedade visível nos rostos de todos era acompanhada por sorrisos, como se a expectativa fosse mais forte que qualquer medo. João sorriu, sabendo que estavam todos juntos nessa. Chegando à praça, ele ficou paralisado por um instante. Ao seu redor, bandeirinhas coloridas balançavam ao sabor do vento, e as músicas escolhidas por ele e pelos músicos locais já ensaiavam seus acordes. Um grupo de crianças, com os rostos pintados, brincava na área infantil. Os comerciantes estavam em suas barracas, prontos para receber as primeiras famílias. "João, vem cá." Ele virou e viu Dona Marlene, que já estava em sua barraca, com um casaco vermelho brilhante e um sorriso radiante. "Venha experimentar um dos meus brigadeiros. Hoje é dia de festa." Ele se aproximou, sentindo a energia contagiante dela, e aceitou o doce que derretia na boca. Com o brigadeiro em uma mão e uma xícara de café na outra, ele sentiu uma onda de calor passar por seu corpo. Era bom ver aquele espírito renascente na comunidade. Mas no fundo, uma sombra ainda pairava. Onde estavam os concorrentes? Ele não pôde evitar a preocupação. Lembranças de suas reuniões anteriores, onde todos falavam da grande rede, voltaram à sua mente. Às 10 horas, o evento foi oficialmente inaugurado. João subiu em um pequeno palco improvisado, sentindo o olhar de todos fixo nele. Era como se, ao entrar em cena, ele não estivesse apenas falando por si, mas por todos ali. "Estamos aqui hoje não só para vender e comprar, mas para celebrar quem somos. Somos uma comunidade vibrante, cheia de sonhos. Nossos filhos, avós e amigos estão aqui." Sua voz ecoou, e aplaudiram. Havia gritinhos, risadas e aplausos que faziam o coração dele acelerar de esperança. Conforme a feira avançava, um claro sentimento de pertencimento se espalhou. As pessoas interagiam,
experimentando comidas novas, ouvindo as apresentações e trocando histórias. Porém, não tardou para que uma sombra interrompesse a festa. Um grupo de representantes da rede concorrente apareceu no centro da praça, jogando olhares desdenhosos e fazendo comentários sobre a falência iminente de pequenos negócios. A tensão cresceu como um estalo de chicote. João observou a reação da comunidade. Aqueles olhares de desconfiança criaram um ar pesado que ameaçou apagar a felicidade que fervilhava até então. Ele sabia que aquela atitude buscava desmoronar a fragilidade da esperança que tinham construído com tanto esforço. A adrenalina disparou em suas veias e ele precisava agir. Vamos mostrar a eles o que somos capazes, gritou ele, entre os murmúrios apreensivos. As palavras de João ressoaram, mas ele sabia que precisaria fazer algo mais, algo que marcasse o coração de quem estava ali e ao mesmo tempo desafiasse a grande rede. O que mais ele poderia fazer para reacender aquela chama de união? O que poderia afirmar que eles estavam lá para ficar? Ele olhou ao redor e, no meio de toda a agitação, teve uma ideia. Uma ideia que poderia mudar tudo. Aquele não era apenas um dia de feira. Era o momento de demonstrar que a comunidade que havia nascido com empatia e coragem não se deixaria abalar. A luta estava longe de acabar, e a verdadeira batalha ainda estava por vir. João sentiu seu coração acelerar enquanto a ideia pulsava em sua mente. O que ele tinha em mente não era apenas um gesto simbólico, mas uma oportunidade de transformar a energia negativa em algo positivo, algo que uniria ainda mais a comunidade. Ele respirou fundo, olhando para o microfone diante de si. Pessoal! Gritou João, sua voz cortando a tensão como uma faca. Vamos fazer algo especial. Que tal um desafio? Uma competição entre os comerciantes locais. Precisamos mostrar a todos que juntos somos mais fortes. Um murmúrio de curiosidade percorreu a multidão. Ele podia ver os rostos se iluminando, e a animação começou a crescer lentamente. Ele apontou para a barraca de Dona Marlene, que já estava a postos, e para as barracas dos outros comerciantes, como Severino, que vendia pastéis, e Ana, que fazia artesanato local. Vamos fazer uma competição de pratos típicos. Cada um de nós vai preparar a sua melhor receita e, em seguida, a comunidade vai escolher o seu favorito. E o vencedor ganhará um dia inteiro de compras na feira, com todos os produtos doados pelos comerciantes. Os aplausos começaram lentos, mas logo se tornaram um rugido de entusiasmo. As pessoas começaram a dar suas opiniões e sugestões para a competição, enquanto os comerciantes se animavam com a ideia de mostrar suas criações. O clima era de celebração, todas as dúvidas e medos se dissipavam entre risadas e conversas animadas. E enquanto essa energia se espalhava, João sentiu um alívio no peito. Ele não estava sozinho nessa luta. O espírito competitivo, que antes parecia uma fraqueza, agora se tornava uma força unificadora. As tensões com os concorrentes pareciam cada vez mais distantes, e a confiança que havia se perdido começava a retornar. Todos nós temos algo especial a oferecer, João disse, levantando a voz mais uma vez. Ninguém é um fardo, e juntos somos um farol de esperança. Vamos mostrar a eles o que a comunidade pode fazer. O clamor da multidão encheu a praça. Pessoas já começaram a se organizar, dividindo tarefas, discutindo sobre as receitas que iriam preparar. Dona Marlene sorriu, seus olhos brilhando com animação renovada. Vou preparar meu brigadeiro especial, uma receita que vai conquistar qualquer um, disse ela, dando um tapinha no ombro de João. O dia prosseguiu, e a praça agora pulsava com a energia da competição. Crianças corriam entusiasmadas entre as barracas, enquanto adultos conversavam animadamente sobre suas receitas. Porém, mesmo em meio a essa alegria crescente, João não conseguia ignorar as sombrinhas que os representantes da concorrência ainda erguiam. Os rostos deles se tornaram uma espécie de lembrança constante, como se eles espreitassem a revelia, observando cada movimento. Será que eles iriam se posicionar para atrapalhar a competição? O que fazer se houvesse alguma ameaça durante esse momento tão importante para a comunidade? João sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Uma competição saudável era apenas o começo. Agora que ele havia acendido a chama da unidade, como garantir que nada apagasse de novo? Enquanto a tarde se desenrolava, uma dúvida brotou em sua mente. Será que a competição poderia ser o suficiente para afastar a grande rede? A ansiedade crescia novamente, mas ele estava decidido a lutar até o fim. O que mais ele poderia fazer para garantir que sua comunidade ficasse de pé diante das adversidades? A resposta estava mais próxima do que ele imaginava, e talvez tudo dependesse de uma única decisão transformadora. A atmosfera na praça estava eletrificada.
A competição de pratos típicos ganhava forma, e com cada nova receita compartilhada, uma onda de otimismo percorria a multidão. João observava os comerciantes trabalhando juntos, esbanjando criatividade. Severino estava em sua barraca, experimentando temperos com um entusiasmo contagiante. Dona Marlene organizava sua cozinha improvisada, enquanto Ana prendeu um cacho de juta com um sorriso confiante. Mas em meio a todo esse fervor, uma voz familiar ecoou na mente de João. Era a voz do pai, sempre crítica, sempre exigente. Você é um fardo, João. Sempre dependente dos outros. Ele sentia como se aquelas palavras o seguissem, uma sombra incômoda que pairava sobre seus ombros. Agora, quando o futuro da comunidade dependia de sua liderança, aquele peso parecia mais forte do que nunca. João olhou para seus amigos, ainda absorvido em suas tarefas. O brilho em seus rostos o motivava a não deixar que as dúvidas o dominassem. Ele queria, mais do que tudo, transformar aquele momento em um marco. Um marco não só para os comerciantes, mas para sua própria jornada de autoconfiança. O que o pai disse poderia ter sido uma verdade amarga, mas ali, ele percebeu que poderiam ser as palavras que o impulsionariam a mudar tudo. Vou fazer algo realmente diferente, pensou consigo mesmo. E sem mais delongas, João começou a mobilizar os comerciantes. Ele reunia todos em um círculo, a presença de cada um irradiando força. Pessoal, e se a nossa receita não for apenas sobre comida? Vamos incorporar histórias, lembranças, experiências. Cada prato deve contar algo sobre nós, sobre nossa comunidade. Os olhos de Dona Marlene brilharam com a ideia. Meu brigadeiro vai ter uma história. Vou contar sobre a festa de aniversário da minha neta, onde tudo começou a mudar na minha vida. Severino se empolgou. E eu vou fazer meus pastéis como minha avó fazia, com aquele toque especial que só ela conhecia. A empolgação tomou conta da praça. Cada comerciante tinha uma história para contar, e a competição foi transformada em um verdadeiro festival das memórias. As barracas não eram apenas centros de venda, mas pontos de conexão, um reflexo do que cada um trouxe na bagagem. A competição não era apenas uma questão de quem faria o melhor prato, mas de quem traria a melhor lembrança. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, e as barracas iluminadas formavam uma visão mágica. John observou a comunidade reunida, as vozes trocando histórias e risadas enquanto o cheiro dos pratos se espalhava pelo ar. A cada novo relato, ele sentia um peso se dissipar. A sensação de ser um fardo começava a desaparecer, dando lugar a algo novo, o reconhecimento de que todos juntos eram mais fortes que as palavras que o feriram. Contudo, enquanto a competição avançava, a sombra da concorrência ainda pairava na mente de João. Ele sentia que algo estava para acontecer, uma resistência que poderia interromper a magia daquele momento. Ele não podia esquecer que, embora a comunidade estivesse unida, havia aqueles que ainda queriam vê-los fracassar. E com esse pensamento inquietante, ele decidiu que precisava agir. Olhou para todos ao seu redor, apaixonado pela força que havia surgido, mas ainda cético quanto ao futuro. João sabia que as próximas horas seriam críticas. E então se perguntou: o que eu mais posso fazer para proteger nossa comunidade de qualquer ataque externo? Precisamos estar prontos. Era hora de equilibrar as emoções e a estratégia. O que viria a seguir determinaria não só o futuro da competição, mas, talvez, o futuro de todos ali reunidos. O verdadeiro desafio estava apenas começando, e a pergunta ecoava em sua mente: conseguirão resistir ao que pode estar por vir? João respirou fundo. O cheiro das delícias sendo preparadas ao seu redor era revigorante, mas ele não conseguia se distrair das preocupações que o consumiam. Ele precisava encontrar uma maneira de assegurar que a competição não se tornasse um campo de batalha, onde rivalidades poderiam surgir e enfraquecer aquilo que já estavam construindo juntos. Ao observar a multidão se espalhando pela praça, ele viu crianças correndo, pais sorrindo com pratos na mão e avós compartilhando histórias, e a ideia de que tudo isso poderia ser desfeito o deixava inquieto. João se lembrou do que Dona Marlene havia dito, sobre o brigadeiro que contava uma história. Histórias. Pensou ele, é isso que precisamos, algo que espalhe ainda mais a união. Sem perder tempo, ele se dirigiu a cada comerciante, um por um, culminando em um novo plano. Vamos criar um espaço para um momento especial, onde cada um de nós pode compartilhar sua história antes de apresentar nossos pratos. Vamos tornar isto um verdadeiro festival cultural e emocional. A proposta rapidamente ganhou apoio. Severino já pensava em como suas memórias da infância se entrelaçavam com a receita de sua avó, enquanto Ana se animava, decidindo que poderia recitar uma poesia sobre sua paixão pela cozinha.
A energia na praça aumentava, e João, agora mais confiante, organizou um pequeno palco improvisado onde todos poderiam se apresentar. Ele percebia que essa ideia não só tornaria o festival mais vibrante, mas também neutralizaria qualquer intenção maliciosa. Com cada história compartilhada, a comunidade se tornava mais forte, mais unida. Ao entardecer, as luzes começaram a brilhar e a multidão se agrupou ao redor do palco. João tomou o microfone, o coração acelerado, e começou: acreditamos que a comida é mais do que apenas sabor, é uma forma de contar quem somos. Venham, vamos celebrar nossas histórias juntos. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a empatia no olhar das pessoas. Ele sentiu que esse era o crescendo que ele esperava. As histórias foram sendo contadas, risos e até choros ecoaram na praça. A voz de Severino, repleta de emoção, relatava suas lembranças de domingo ao lado da avó. A história de Ana, com suas rimas delicadas, fez até os mais sérios sorrirem. E Dona Marlene, com seu brigadeiro e seu relato, envolveu a todos em um abraço caloroso de nostalgia. Mas enquanto a atmosfera estava carregada de positividade, uma figura familiar e indesejada surgiu à distância. João a reconheceu instantaneamente. Era Ricardo, o comerciante que sempre parecia encontrar uma forma de desacreditar seus esforços. O olhar desdenhoso de Ricardo, cravado como uma lâmina, congelou o sorriso de João. Um novo disparo de tensão se instalou na praça. Ele sentia o coração apertar, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Lembrou-se das palavras do pai, assombrando sua mente: você é um fardo. Mas daquela vez, ao invés de deixar que as dúvidas tomassem conta, João decidiu que estava preparado para qualquer desafio. O microfone estava em suas mãos, e o olhar de toda a comunidade estava voltado para ele. O que será que Ricardo quer agora? A pergunta ecoou dentro dele. Estará ele aqui para atrapalhar? As dúvidas sobre a resistência da comunidade voltaram à tona, mas uma nova determinação também. João respirou fundo, olhando nos olhos das pessoas que estavam ali por ele, por todos. Era hora de se levantar, fazer valer seus esforços e defender o que construíram juntos. Com as histórias ainda frescas em sua mente, ele se virou e, com a voz firme, declarou: ninguém vai conseguir nos derrubar. O que Ricardo teria a dizer? João estava prestes a descobrir se a união da comunidade seria suficiente para enfrentar a sombra da rivalidade que se aproximava. À medida que a tensão aumentava, apenas uma pergunta pairava no ar: estariam eles prontos para resistir, juntos? João sentia o olhar de todos sobre ele, pesando e cheio de expectativa. Ricardo começou a andar, com passos firmes, e a multidão se dividia, como se estivesse esperando um embate. A princípio, ele não sabia se deveria confrontá-lo agora ou deixar que as histórias de amor e união ecoassem mais um pouco. Mas algo dentro dele queimava, clamando por mudança. João! A voz de Ricardo atravessou a praça como um trovão. Esse festival de histórias é só uma distração. Ninguém quer ouvir suas lamúrias e lembranças. As pessoas estão aqui por comida, e você está perdendo tempo com blá blá blá. As risadas e sorrisos que antes preenchiam o ar agora estavam ameaçados. João sentia a tensão crescendo, as palavras de Ricardo eram saraivadas contra um sonho que ele havia construído. Mas ele sabia que não podia deixar a negatividade se espalhar. Ele tinha que agir. Ricardo, não se trata só de comida. Aqui nós estamos celebrando a nossa cultura, nossas raízes, nosso amor pela culinária e pelas histórias que a cercam. Cada prato traz um pedaço da nossa vida. E isso é o que realmente nos une. A voz de João ressoou, possuindo uma força que ele mesmo não esperava. A multidão começou a murmurar. Poderia estar começando a se reagrupar. Era como se uma chama estivesse se acendendo no coração de cada um deles, inspirados por suas palavras. Ele olhou para Dona Marlene, Ana e Severino, buscando apoio. Todos sorriram, como se tivessem compreendido a relevância de fazer frente àquele desafio. Ricardo, porém, parecia determinado a desferir mais um golpe. E se você falhar? Se este festival não for mais do que um espetáculo vazio e sem sabor? Você só vai ser capaz de intensificar a vergonha que seu pai falou. João. Um fardo para sua comunidade. E tudo isso porque um sonho seu não representa a realidade. O coração de João disparou. As palavras de Ricardo eram como lâminas afiadas que penetravam em sua alma. Mas ao invés de enfraquecer, ele respirou fundo outra vez. Havia dor, sim, mas também havia determinação. Ele decidiu que aquela dor o tornaria mais forte. No entanto, João declarou: esse fardo não é só meu. É um peso que todos nós carregamos quando deixamos de nos apoiar.
Estamos juntos nesta jornada, e quero que saibam que, mesmo que o medo ainda esteja presente, não vamos desistir do que somos e do que queremos ser. Momentaneamente, o silêncio na praça era ensurdecedor. João sentiu que as energias estavam mudando. As pessoas começaram a se aproximar, voltando-se para a figura de Ricardo e depois para ele. Um pequeno grupo começou a aplaudir, e logo as palmas contagiaram todos ao redor. O clima pesado começou a se dissipar, e as vozes se entrelaçavam. João olhou para Ricardo, que parecia recuperar a compostura e, com um sorriso escarninho, murmurou: "Muito bonito, João, mas isso não vai durar, você acha que eu me importo?" João retrucou: "Investindo nosso coração, nossas histórias, nós nos tornamos imbatíveis." Os olhares de apoio e gratidão dos moradores de sua comunidade mostraram que a união era mais forte que a rivalidade. E enquanto a música começava a tocar ao fundo, ele percebeu que estava avançando em uma fase de transformação. Agora, mais do que uma competição, aquele festival se tornava um símbolo de resistência e de amor. Mas antes que a alegria se concretizasse em plena celebração, um novo dilema surgiu. Uma mensagem anônima apareceu em um papel colado na tábua do palco. Era um aviso de que algo grande estava a caminho, algo que poderia desmoronar tudo o que haviam construído. O que viria a seguir? João observou o papel colado ao palco com frio na barriga. O que poderia ser tão ameaçador a ponto de ser exposto em plena festa? Ele sentiu o calor da multidão ao seu redor, mas agora eles pareciam observar não apenas um artista, mas um homem num dilema. Severino, sempre tão calmo, foi o primeiro a romper o silêncio. O que esse aviso diz, João? Não podemos permitir que isso nos derrube. Sua voz era firme, mas havia um tremor que denunciava a preocupação de todos. João se aproximou do papel, os olhos fixos nas letras vibrantes. O aviso dizia: se o festival não for cancelado, segredos antigos virão à tona, colocando a verdade de sua família à prova. A cada palavra, um peso parecia se agregar aos seus ombros. Meu pai, pensou ele, lembrando das conversas silenciosas que nunca ousaram ser ditas. O que ele poderia ter escondido? O que mais ele não sabia? João, o que está escrito? Ana, com um olhar ansioso, se aproximou. Ele respirou fundo antes de compartilhar o conteúdo do aviso. Ao ouvir aquilo, a expressão de Ana se transformou em preocupação genuína. Isso não pode ser verdade. Somos uma comunidade forte. Não podemos deixar que isso nos divida agora. A multidão aguardava, ansiosa, o desfecho daquela tensão. João olhou para as caras confusas e preocupadas de seus amigos. A dúvida começava a se infiltrar nas mentes de todos. Mas algo dentro dele gritou para que ele não sucumbisse ao medo. Gente, este festival é justamente sobre isso. Sobre juntos, superarmos nossos medos e enfrentarmos verdades que talvez estejam escondidas em nosso passado. João falou, sentindo que as palavras supriam o eco de sua dúvida. E se esse segredo for algo que vai nos separar? Ricardo se insinuou, maliciosamente, buscando uma brecha para prolongar a tensão. Talvez este festival não passe de uma grande ilusão. Nu, Ricardo. João pediu, a voz mais firme do que antes. Nada pode nos separar se nos unirmos. Essa mensagem pode vir de quem quiser, mas só nós sabemos quem realmente somos. Se temos segredos, juntos vamos enfrentá-los. Ele sentia cada olhar focado em si, quase como se suas palavras estivessem se transformando em um farol na escuridão. O coração acelerou, mas havia um palpitar novo ali dentro, a determinação. A multidão começou a murmurar em apoio. Isso mesmo, João. Vamos junto. Ele olhou para Dona Marlene, que estava ao lado, e ela fez um gesto de encorajamento. A verdade tem que vir à tona, mas feito com amor. Assim como a comida de nosso festival. O amor é o que mais importa agora. Assim, o festival se tornava um espaço de revelação, e não só de celebração. Todos ali estavam dispostos a enfrentar o que estava por vir, absorvendo a energia positiva que havia crescido com o tempo. Mas quando João viu um novo papel sendo colado no palco, seu coração parou. Era uma segunda mensagem, visivelmente mais aterradora. O que ela diria? A revelação a seguir poderia ser o divisor de águas de tudo que haviam construído juntos. João sentiu um aperto no estômago, o que poderia ser tão catastrófico a ponto de colocar em risco sua família e seu sonho. João ficou paralisado diante da segunda mensagem, como se o mundo ao seu redor tivesse desacelerado. A novidade colada no palco parecia pulsar, exigindo sua atenção, enquanto a multidão fervia em murmúrios desconfiados.
Ele podia sentir a tensão no ar como um fio prestes a se romper. O que será que está escrito ali? Suamante martelava incessantement. A nova mensagem estava escrita em letras grandes, quase gritando. Se o festival continuar, a verdade sobre a origem de João será revelada. Preparem-se para o que vai chocar a todos. A cada palavra, um peso maior se acumulava em seu coração. As pessoas ao seu redor começaram a se entreolhar, cada um tentando decifrar o que a mensagem poderia significar. Ana estreitou os olhos, a preocupação em seu rosto se transformando em determinação. João, você precisa se levantar e falar. Ninguém sabia disso. Precisamos saber a verdade, e você também. Sua voz soava como um chamado para a ação. Mas como compartilhar um fardo que ele mesmo não compreendia totalmente? O vazio dentro dele parecia se expandir, uma sombra do passado que o seguia como um fantasma. João se lembrava de conversas sussurradas, de olhares trocados entre seus pais, mas nunca se atreveu a perguntar. Agora, suas dúvidas e inseguranças brotavam como um jardim de espinhos. E se a verdade for que sou mesmo um fardo? Ele pensou, em um golpe de desespero. E se meu pai souber algo que me torne indesejável neste lugar? Como eles reagiriam? Sua mente corria, desenhando cenários trágicos, cada um mais sombrio que o outro. O murmúrio na multidão aumentava, e ele via rostos conhecidos, amigos que cresceram ao seu lado, suas expressões agora uma mistura de curiosidade e inquietação. Embora o medo tentasse dominá-lo, uma centelha de coragem começou a brilhar. Ele sabia que precisava enfrentar isso. O que quer que fosse, esconder-se não era mais uma opção. Gente! João gritou, tentando cortar o barulho crescente. Eu sei que muitos de vocês estão preocupados, mas o que importa agora é que estamos juntos. A voz dele soava mais confiante do que ele se sentia, mas precisava acreditar. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o que nos ajudará a seguir em frente. E quem somos nós, senão uma comunidade que se apoia? Os murmúrios diminuíram, e o silêncio tomou conta, como se cada pessoa estivesse absorvendo suas palavras. Ana acenou para ele, um gesto de apoio que aquecia seu coração. Eu não sou exatamente quem pensam que sou. A verdade pode ser difícil de lidar, mas é hora de revelá-la. Hesitou, mas a determinação de sua mãe veio à sua mente. Eu sou adotado. Um choque percorreu a multidão, seguido por murmúrios eletrocutantes. Ele sentiu seu coração acelerar, mas também liberou uma parte de sua carga interna. E assim, não importa o que eles pensem, não vou deixar que isso defina quem eu sou. A xícara de café quente que estava nas mãos de Dona Marlene quase escorregou de seus dedos, e um golpe de surpresa atravessou a multidão. Muitos começaram a se mover nervosamente, os olhares se encontrando em busca de respostas que nenhum deles tinha. João, isso não muda quem você é para nós. Ordenou Severino, sua voz firme destacando-se em meio à confusão. Você pertence a este lugar e a esta comunidade. E quanto aos segredos, ele pausou, olhando para o resto da multidão, devemos encarar qualquer verdade, juntos. E nesse instante, João percebeu que havia um tecido de união entre eles, tão forte que nenhum segredo poderia rasgá-lo. Mas havia algo mais. Outro papel se agitou ao vento, preso ao palco, como uma sombra da revelação ainda por vir. O coração de João disparou mais uma vez. O que mais estaria por trás daquela nuvem de segredos, ainda a se revelar? João sentia as mãos trêmulas enquanto encarava a nova mensagem que balançava diante dele, como uma promessa de mais revelações sombrias. Um murmurinho crescente se espalhou pela praça, uma mistura de curiosidade e apreensão. O silêncio inquietante da multidão pesava sobre seus ombros. Ele não sabia se tinha coragem para continuar, mas não havia volta. A comunidade, agora unida, tinha que enfrentar qualquer verdade escura. Ele respirou fundo e leu o papel que sussurrava segredos. A verdade sobre sua adoção esconde um vilão em sua história. Preparem-se para descobrir quem realmente é o pai de João. As palavras penetraram fundo, como se um cheiro de fumaça estivesse se aproximando. O que aquilo significava? Seu coração disparou. Ele tinha que enfrentar essa tempestade. João olhou para os rostos ao seu redor, procurando apoio. Os olhos de Dona Marlene e Severino brilhavam com confiança inabalável. A força vem da verdade, João, disse Dona Marlene com um sorriso acolhedor, como aquele brigadeiro que derretia na boca. Estamos com você. Ele sabia que as histórias ligavam a todos ali, e o que ele tinha a dizer não era só sobre ele. Eu não sei quem é o meu pai biológico, mas sei que a minha história começa com o amor que meu pai adotivo me deu. A voz tremeu enquanto ele falava.
Ele me ensinou que não sou um fardo, sou parte de algo maior. As lembranças de momentos com seu pai ecoavam em sua mente. Lembrou-se de quando ele o ensinou a andar de bicicleta, das tardes em que viam juntos o pôr do sol. Tudo aquilo fazia parte da sua identidade, não um motivo de vergonha, mas um motivo de orgulho. Era a hora de compartilhar. E o que era a vida se não um emaranhado de histórias? Ele olhou mais uma vez para seu povo. Acho que não importa quem é meu pai biológico. O que importa é que estou aqui, e estou com vocês. Somos a mesma comunidade, ressurgindo juntos. Nossos laços não quebram com segredos. Eles fortalecem ainda mais a nossa união. Nessa hora, uma onda de apoio ressoou através da multidão. Palavras de encorajamento foram sussurradas, aplausos que brotaram como flores em meio à incerteza. A tensão no ar começou a se dissipar, e alegria e aceitação tomaram seu lugar. Mas, antes que o clima festivo pudesse se estabelecer por completo, outra mensagem vela apareceu na praça e a tensão retornou. João se preparou. O que mais poderia ser revelado? Mas desta vez, em vez de medo, havia um grito de esperança em seu coração. Ele sabia que, não importasse o que havia no papel, a verdade contada em apoio e amor era sempre mais forte que qualquer mentira. Ele olhou profundamente nos olhos daquela comunidade unida e, sem hesitar, tomou a frente para ler a nova mensagem em voz alta. A ligação entre João e seu pai é mais poderosa do que se imagina. Ut garantiu a adoção, mas o que virá a seguir revelará onde as linhas do amor se cruzam. A última parte era vaga, mas João sentiu que era hora de fazer o que tinha que ser feito. Sabemos que há muito aqui que precisa ser revelado, e não vamos deixar que isso nos afaste, disse ele com resolução. Na realidade, isto nos vai unir ainda mais. O que estamos construindo hoje é uma história de amor e coragem. As palmas começaram, e a fé na comunidade foi ressuscitada. João percebeu que estava cercado por verdadeiros heróis. Ele era amado por quem era, e seus amigos também eram. Essa coragem cada vez mais crescente estava quebrando aquelas correntes que costumavam aprisioná-lo. Enquanto ele falava, o céu começava a clarear na direção do pôr do sol, uma luz dourada banhando a praça. Aquele festival não era só sobre pratos e histórias, era sobre resiliência, unidade e a certeza de que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer verdade que viesse à tona. E eles foram levados por aquela onda de amor e determinação. Naquele momento, João sabia que o impacto que sua história poderia ter no coração dos outros era inimaginável. Eles todos poderiam aprender, curar e juntos abrir as portas para um futuro mais iluminado. Um futuro onde cada um se sentisse parte de um novo começo. Quando o eco das últimas palmas finalmente se calou, uma nova consciência pairou no ar. Era a compreensão de que juntos eram uma força indomável. E a mensagem da comunidade era clara. Não importava se poderia haver verdades não ditas, elas seriam encaradas com amor. João sorriu, sentindo o alívio percorrer seu corpo como um vento fresco após a tempestade. Agora, não havia mais espaço para dúvidas, só a certeza de que este era o tipo de experiência que moldaria o futuro. Eles poderiam até ter sido balançados pelas sombras do passado, mas agora estavam prontos para um novo capítulo, iluminados pelo amor e pela união. O grande dia teve um desfecho inesperado, mas uma coisa era certa: a luz que haviam acendido juntos nunca se apagaria, e sua história só havia começado. Agora, a comunidade vibrava num ritmo de esperança, prontos para enfrentar o que mais vier, e cada um deles entendeu que merecia ter um lugar e uma voz. Com o amor como fundação, o futuro prometia ser radiante. E, para nós que acompanhamos esta jornada incrível, é essencial lembrar: a força está na união, e a verdade nos torna mais fortes. Então, se você se sentiu tocado por esta história, faça algo por nós. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e continue nos apoiando. Comente aqui suas reações e sentimentos sobre o final, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação e acreditar que, juntos, somos mais fortes.